Olha, e hoje nós vamos tirar as principais dúvidas sobre o uso de anticoncepcionais. Eu tenho certeza que é um assunto interessante para muitas mulheres. Então, nós convidamos aqui a médica ginecologista e ela também é presidente da Sociedade Piauiense de Ginecologia e Obstetrícia, a doutora Jussara Valentim, que já está aqui com a gente. Tudo bem, doutora Jussara? Tudo bem, Nayara. Seja muito bem-vinda aqui ao Vida Saudável. Obrigada, é um grande prazer estar aqui com vocês. Parabéns pelo programa, está excelente. Obrigada. Obrigada. Bom, esse é um quadro que eu acho assim bem dinâmico, bem divertido, porque é um quadro que a gente trabalha essa questão dos mitos e verdades em relação a determinados temas. E aí a gente começa com uma enquete na nossa rede social, que a gente tem um Instagram, doutor. Então, olha, você que está em casa, se não segue a gente aí no nosso Instagram, aproveita, vai lá no aplicativo, aí na frente da TV, vai @Vida Saudável na CV, e aí a gente coloca enquetes, tem os bastidores aqui do programa, e aí a gente fez uma enquete com algumas perguntas. A gente pode começar? Podemos, a senhora já claro. sabe que tem a plaquinha, né? Do sim ou não. Sim, já as me pessoas explicaram. já explicaram, né? A produção já explicou. Então, vamos lá. Para a primeira pergunta, olha aí que a gente fez. O anticoncepcional, ele pode causar infertilidade? 52% diz que sim. 48% disse que não. E aí, doutora Jussara? Não. Não? Então, a maioria errou, né? Exatamente. O anticoncepcional, na hora que ele é suspenso, a mulher volta a ovular normalmente. Então, o efeito do anticoncepcional, ele é transitório. Se o anticoncepcional for oral, é imediato. Parou de tomar, já volta a ovular. Agora, existem alguns, principalmente os injetáveis, que aí ele pode ter um resíduo. Então, pode demorar um pouquinho a voltar a ovular. Mas infertilidade, não. Eles não têm esse efeito colateral. Que seria péssimo, né? Exatamente. Não, então, vamos para a segunda pergunta. O uso de anticoncepcionais altera o humor das mulheres? 73% diz que sim e 27% diz que não. E aí, altera ou não, doutora? Se quiser botar sim ou não. Na verdade, é assim, ele depende do anticoncepcional. O esperado é que não, porque, veja, ele inclusive é utilizado para as mulheres que têm TPM. Um dos benefícios, teoricamente, do anticoncepcional seria regular essa flutuação hormonal e as mulheres não terem a variação. Então, normalmente, não. Especificamente, algumas combinações que pode ter um teor mais alto de estrogênio pode causar alguma irritabilidade, mas é muito raro. Ok, então, vamos para a terceira pergunta. A pílula anticoncepcional causa câncer? 38% diz que sim e 62% diz que não. Elas acertaram. Não causa. Não causa, principalmente, as duas maiores preocupações seriam câncer de mama e câncer de ovário. O câncer de mama, não existe nenhuma evidência científica que o anticoncepcional cause, que esteja associado a um aumento de risco. E o câncer de ovário, pelo contrário, o anticoncepcional, ele protege contra o câncer de ovário, porque ele deixa o ovário em repouso. Então, é um dos fatores de proteção. Ok, vamos para a próxima pergunta, do sim ou não. O anticoncepcional causa trombose? 83% diz que sim e 17% diz que não. Elas acertaram. Sim, mas é um índice muito pequeno. A gente não pode tomar isso como um medo. Na verdade, veja só, na população geral, o risco de ter trombose é em torno de 2 a 3 em 10 mil mulheres. O anticoncepcional vai elevar esse risco a 5, mais ou menos. 5, a depender das combinações, no máximo 9 mulheres a cada 10 mil mulheres. Então, não é um risco que a gente considere significativo para ser proibitivo de usar. Para você ter ideia, a gestação aumenta esse risco da população, que é de 2 a 3 para 5. E as mulheres não deixam de engravidar por causa do risco de trombose, né? E no puerpério, que é a fase após a gestação, que são os 15 dias principais primeiro, esse risco vai para 10. Então, a gente realmente não pode considerar. O risco existe, mas não é um motivo para a gente ficar com medo. Quando bem indicado, quando discutido, a gente não precisa. Agora, existem algumas mulheres que realmente devem ter medo de usar ou só usar com recomendação mesmo médica. Quais são essas mulheres? Em quais casos, doutora? São as tabagistas, as mulheres que fumam,
As obesas e as mulheres que já têm um histórico de trombose na família. Aí tem que ser realmente avaliado, Isso. né? Para usar anticoncepcional, o ideal era procurar um ginecologista, né? Mas essas, assim, é imprescindível. Tá bom, então vamos para a próxima pergunta. O consumo de álcool faz o anticoncepcional perder o efeito? 47% diz que sim, 53% diz que não. Ficou quase meio a meio aí, né, doutora? Não. Na verdade, é o seguinte, a gente quando fala em contraceptivo, a gente está falando de vários métodos, né? Não é só o oral. A gente tem os métodos contraceptivos injetáveis, anel vaginal, DIU e os orais. Então, os outros métodos não têm interferência nenhuma. O oral pode ter se a mulher tiver algum transtorno com o uso de álcool, por exemplo, uma diarreia. Aí sim vai interferir no efeito, sim. Então não tem essa questão da eficácia do remédio por conta do uso de álcool? Especificamente, não existe nenhum estudo que mostre o efeito do álcool como diminuição do efeito do contraceptivo. Tem mais pergunta aí da enquete? Olha, o anticoncepcional promove o aumento de peso? 78% diz que sim, 22% diz que não. E aí, a gente engorda se tomar anticoncepcional? Não engorda. O que pode acontecer é uma leve retenção hídrica a depender da combinação e do método que você use. Então, existem métodos só de progesterona que pode ter uma retenção hídrica leve, no máximo de 1 quilo, mas a gente não Quando pode você fala dizer... em retenção hídrica, é retenção de líquido, de né? líquido. Para poder ficar bem claro para as pessoas. Isso, retenção de líquido. Ela pode ficar inchadinha, mas também é um efeito transitório. Não quer dizer que é acumulativo e que todo mês você vai adquirir 1 quilo a mais. Não. E as combinações, pelo contrário, hoje são muito modernas e tem combinações, inclusive, que tem um efeito diurético, isto é, você perde o líquido. Então, é só fazer a escolha correta. Ok. E já tem pergunta dos telespectadores. E olha que eu nem incentivei ainda as perguntas, viu, doutora? Que bom. Mas como a gente é muito democrático aqui no Vida Saudável, manda aí a pergunta dos telespectadores. Olha, a Ana do bairro Itaperu. O uso contínuo de anticoncepcional pode aumentar as varizes? Boa pergunta, Ana. Se a paciente tiver tendência já a varizes, sim, podem aparecer mais vasinhos. Pode acontecer. Principalmente se a combinação foi com estrogênio, que é uma combinação muito comum. Nos remédios dos anticoncepcionais. Isso, oral. Mas lembrando de novo que a gente não tem só os orais, né? Temos vários métodos contraceptivos. E é isso que a gente vai já explicar agora também. Exatamente. Vamos lá, outra pergunta para a gente entrar com mais detalhes aí sobre os vários métodos, né, que tem. Olha, a Sol, ela faz a seguinte pergunta. O anticoncepcional causa a diminuição do libido? Alguns sim. Então, você também precisa fazer a escolha correta com seu ginecologista. Algumas mulheres são muito sensíveis a algumas combinações das pílulas. Então, principalmente aquelas que têm progesterona, pode ter uma diminuição de libido, sim. Se percebeu que aconteceu essa diminuição, conversa com o ginecologista e troca a combinação. Ok. Doutora, eu queria que a gente agora falasse um pouco dos diferentes métodos contraceptivos que existem no mercado, os mais comuns, né? Pode guardar aqui as plaquinhas, obrigada. Inclusive, a gente selecionou algumas imagens. O mais comum é a pílula, né? É o anticoncepcional, a pílula. Quais são as vantagens e as desvantagens desse método? Então, a pílula é o método mais conhecido, foi o primeiro, né? Ela tem maior variedade de opções e hoje elas têm baixa dosagem, muito baixa dosagem. Você tem uma versatilidade muito grande com as pílulas que você pode escolher menstruar, não menstruar. Eu quero menstruar esse mês, ótimo, eu paro. Pode tomar a pílula direto sem ter essa... Hoje, não tem problema isso? Não. Existe um mito, né, antigo de que às vezes você deixar de menstruar, a menstruação sobe para a cabeça. Tem várias coisas. Vai ficar coalhado, isso, fica guardado o sangue. Não é verdade. Você hoje pode optar por escolher menstruar ou não. E isso não é uma coisa que, eu vou ficar doente por isso, tem alguma consequência negativa? Não, você pode escolher. Você pode não escolher menstruar por muito tempo. 3 anos, né? Você pode passar 1 ano tomando assim direto? Pode passar 1 ano. Hoje, vários estudos já têm evidência científica que isso não é uma opção da mulher, não causa nenhum transtorno. Muitas vezes o organismo não suporta 1 ano, ele vai ter um tempo que ele vai dizer, opa, está na hora de menstruar. Como é que ele vai dizer isso?
Isso a gente faz testando a pílula. Normalmente a gente usa e a própria mulher, o próprio organismo vai ter um sangramento de escape. Então ele vai dizer, está na hora. E aí você vai identificando. Tem pacientes minhas que já passaram 6 meses sem menstruar e não tiveram esse escape e a gente sempre orienta. Teve o escape, é o sinal de que está na hora de parar. Normalmente, a gente recomenda 3 meses, 4 meses e dá uma pausa para menstruar e retoma o esquema contínuo. Aí você dá essa pausa de quantos dias para voltar novamente, doutora? 7 dias de pausa e retoma a medicação. Existem, inclusive, formulações próprias para isso, com que a gente chama esquema estendido. Tá. E o anticoncepcional injetável? A gente pode... É assim que se chama? Isso, injetável. Injetável. É uma opção disponível, excelente. A gente tem as opções mensais. Essas opções mensais, elas não têm o efeito de depósito residual e tem uma opção trimestral. Essa opção trimestral foi aquela que eu falei que pode ter um resíduo e demorar um pouco mais a mulher menstruar quando suspende. O mensal, não. O uso, parou de usar, já volta a menstruar e então, já volta... tem injeção que você passa 3 meses sem menstruar, que ela serve, esse período, você serve como um anticoncepcional para 3 meses, é isso, doutora? Exatamente, os anticoncepcionais trimestrais, existe. E o adesivo? Funciona da mesma forma ou não? Da mesma forma, também é até uma opção que você pode... Os adesivos, você troca semanalmente e aí você... geralmente o esquema é para você usar 3 semanas, pausa de 1 semana, retoma, como a maioria dos contraceptivos, 21 dias para 7 e fecha o ciclo de 28. E você fica com aquele adesivo o tempo todo? Não, semanalmente você troca. Mas ele tem que ficar no seu corpo? Tem que ficar no seu corpo. Isso é um pouco incômodo, não? A depender do lugar que você use, não. Geralmente se recomenda lugares com pouco atrito, que você possa... Você vai tomar banho e tomar um banho discreto, e fica com esse adesivo, ele fica lá molhado no seu corpo. Ele adere bem e você seca e ele é absorvido sem interferência. Claro que quem faz esportes náuticos tem um risco maior de descolar o adesivo, né? E toda vez que descola, realmente tem uma chance de não colar, então tem que trocar o adesivo, talvez uma caixa não dê para um ciclo inteiro. Doutora, existe a camisinha feminina? Existe a camisinha feminina. Também é indicado como ela é um método contraceptivo, que é uma liberdade para a mulher, ela tem autonomia de dizer que vai usar, né? É do mesmo jeito, como se fosse um saquinho. Essa imagem aí, é isso? Isso, exatamente. Só que ela é invertida. Ela coloca assim no introito vaginal, né, na entrada da vagina, e pode ocorrer a penetração sem o contato direto. Não é incômoda? Funciona do mesmo jeito que o preservativo masculino, né? Só que é usado pela mulher. E aí ela tem outro tipo de prevenção, não só da gravidez, né? Mas também das doenças... Isso, tem o bônus da prevenção das doenças sexualmente transmissíveis. E o DIU, doutora? Então, o DIU hoje um dos métodos mais modernos. Esse é o DIU? Esse é o DIU, um dos métodos mais modernos, mais falados, mas ele é muito antigo, né? É porque hoje tem DIUs mais modernos porque eles têm medicações. Ele é impregnado de medicação, é um DIU medicado, hormonal. Também funciona como o contraceptivo oral, só que a gente chama endoceptivo, é dentro do útero, né? Aí você tem que ter um procedimento, o médico tem que colocar. O DIU é um procedimento médico, você faz no consultório médico. Hoje é considerado assim super simples, você faz no consultório com uma anestesia local. Existem DIUs muito modernos que são muito fininhos e as pacientes praticamente não sentem nenhuma dor. E fica por quanto tempo o DIU no organismo? O DIU de cobre, que é o DIU que você mencionou, que tem no SUS, ele dura 10 anos e não é um DIU medicado, não tem medicação. A mulher não vai inibir a ovulação, ela vai continuar menstruando e tendo ovulação todos os meses. O mecanismo dele ele torna o ambiente... desfavorável para o espermatozoide. Exatamente, desfavorável para a implantação. Por isso é que o espermatozoide não chega à fecundação. É assim, doutora? Exatamente. Pode até acontecer a fecundação, mas não ocorre o implante, a anidação.
Não acontece no endométrio, não está propício para a formação do embrião. E desses métodos, qual é o mais caro? É o DIU, desse que a gente falou até agora? O DIU, apesar de ser o método mais caro, não é inacessível, né? É um método que hoje os planos de saúde cobrem. Inclusive, existem projetos até do SUS para a colocação desse DIU de Mirena. O DIU medicado, eu falei o nome, mas é porque só tem praticamente ele no mercado. Não tem problema. E, inclusive, existem projetos do Sistema Único de Saúde que patrocinou. A gente, inclusive, tem em várias instituições que a partir daqui uns 2, 3 meses está chegando e vai ser possível colocar também na população esses DIUs medicados. Doutora Jussara, eu vou pedir licença para a senhora para um rápido intervalo, tá bom? Sim, tranquilo. E a gente vai continuar falando, mas olha, antes, já que a gente estava falando aqui com a doutora Jussara sobre a questão do DIU, tem uma informação importante. Você sabia que esse método contraceptivo que a gente falou, o DIU, ele também é disponibilizado pelo SUS. Aqui em Teresina, ele está disponível no Centro Integrado de Saúde Linneu Araújo. Todas as mulheres que têm interesse, bastam procurar a unidade básica de saúde aí do seu bairro, a mais próxima da sua casa, e pedir um encaminhamento para o Linneu Araújo, falando que tem interesse em colocar um DIU. Então, após o encaminhamento, vai ser feita uma avaliação médica, né, para a implantação do dispositivo, que também pode ser retirado quando a mulher desejar. Notícia boa, né, doutora Jussara? Exatamente, muito boa. E a vantagem é que dura 10 anos. 10 anos, é isso aí.